Continuando aí a reportagem do Metrópole, né, sobre a questão dos bastidores aí, dos segredos do Alvorada, né? Reportagem aí de Rodrigo Rangel e Sara Teófilo, né, que a gente está fazendo uma, vamos dizer assim, uma partição dessa reportagem, porque ela é uma reportagem longa e conta muitos detalhes, né? A gente está dividindo em partes aí no canal Direto ao Ponto Podcast. Você que não viu os vídeos anteriores, você pode dar uma olhada nos vídeos anteriores aí, que a gente faz alguns comentários com relação ao tema e algumas reflexões aqui no canal Direto ao Ponto Podcast. E a gente recomenda também que você leia a reportagem completa aí no jornal Metrópolis, porque é uma reportagem muito boa, muito bem escrita e muito bem desenvolvida. Vamos lá, pessoal. O sumiço da picanha e das moedas da sorte é o tema do nosso vídeo agora. O pastor Francisco, né, que foi chamado aí de pastor capeta, né, no vídeo anterior, vocês podem dar uma olhada lá para vocês saberem por que ele foi denominado dessa forma por funcionários que trabalhavam no Palácio do Planalto. Também é personagem de 2 episódios ocorridos no Alvorada, já nos derradeiros dias do governo Bolsonaro, e que até agora eram conhecidos apenas por quem vive nos bastidores do Planalto. Na primeira visita que fez à residência após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, a atual primeira-dama Janja Silva e os seus auxiliares disseram que não teriam interesse nos mantimentos perecíveis comprados com dinheiro público, que os Bolsonaro deixaram na despensa. Janja então autorizou os funcionários a dividirem o farnel entre si. Ocorre que foram poucos, ou pouquíssimos, os que beneficiaram. Funcionários relatam que os itens de maior valor, como carnes nobres, peças de picanha, filé mignon, por exemplo, e fardos de camarão e bacalhau, simplesmente desapareceram. Testemunhas dizem que um grupo restrito de funcionários ligado à administração fez a limpa na despensa, sem compartilhar com os demais. Numa adaptação para os trópicos de um costume típico de atrações como Fontana di Trevi, em Roma, turistas que visitavam o Alvorada jogavam moedas no espelho d'água que decora a frente do Palácio Presidencial. É um gesto que, diz a crença popular, traz sorte. Pouco antes de os bolsonaros deixarem o palácio, funcionários receberam uma ordem para esvaziar o fosso e juntar milhares de moedas acumuladas ali. Pastor Francisco, de novo ele, foi quem tomou a frente. Disse que o pedido havia sido feito por Michele Bolsonaro. A pescaria rendeu um balde cheio. Não sabe exatamente o quanto havia. Funcionários dizem que Francisco levou as moedas embora, dizendo que doaria para uma igreja. Se ele doou ou não, não sei, mas ele falou que era a mando da Michele, relata um empregado do palácio. O pastor Francisco, a despeito da amizade íntima com o casal Bolsonaro, até se movimentou para ficar no Alvorada de Lula. Não conseguiu. Foi exonerado no último dia 5. Bem, depois desses detalhes serem aí repassados com relação a esse roubo, né? Porque essas moedas estavam lá muito antes da família Bolsonaro ocupar o palácio, né? Então, essas moedas também pertenciam ao povo brasileiro. Então a gente tem que chamar pelo nome correto. Isso é roubo. Estava em espaço público, era jogado por pessoas como uma tradição e eles pegaram essas moedas. Isso já é um roubo. Só que tem algo mais macabro nessa história, que não foi contado aqui no Metrópole, mas que foi contado em outros jornais. Que nesse espelho d'água estavam algumas escarpas, né, que são peixes, que foram doados pelo imperador japonês ao Brasil, algum tempo atrás. E para retirar essas moedas de lá, eles esvaziaram os tanques, mataram todos os peixes, porque são peixes sensíveis, e depois retiraram as moedas. Então, para você ver como é que essas pessoas são macabras, isso é um absurdo fazer isso com os animais que estão lá há anos, né? Além disso, com o povo brasileiro, porque aquilo ali pertence a todo o povo brasileiro, inclusive as escarpas que foram doadas, né? Então essas pessoas, elas não pensam em nada, não pensam em ninguém, só pensam no seu próprio benefício. E esse tipo de informação que vem à tona é para a população brasileira entender
Quem são essas pessoas? Eles demonstraram isso através das políticas que eles adotaram nos últimos anos, só que me parece que não ficou muito claro, porque eles ainda conseguiram uma quantidade expressiva de votos no decorrer da eleição. Mas assim, vendo essas ações macabras deles, eu espero que o povo reflita, entenda, saia dessa visão totalmente distorcida dessas pessoas que, na verdade, roubaram do patrimônio público claramente, né? E consigam ver quem são essas pessoas no real, sabe? Porque isso que foi feito em diversas questões, né? Roubar as carnes nobres, matar os peixes, tirar essas moedas que estavam lá há anos e anos e anos. Isso provavelmente deve ter anos, talvez desde quando Brasília foi construída, que essas moedas estavam lá. Entendeu? Deve ter moedas históricas aí dentro, moedas de colecionadores, entendeu? Eles tiraram isso aí e provavelmente estão lucrando muito com isso, sabe? E é tudo nosso, isso é do povo, sabe? É um completo absurdo o que aconteceu, sabe? Eu espero muito que o povo brasileiro reflita e, assim, veja que essas pessoas foram colocadas lá, mas não deveriam estar lá. Que foi um erro, sabe? Foi um erro colocar pessoas de tão baixa estirpe na presidência da República. Entendam que o voto não é brincadeira e que isso não deve se repetir. Bom, essa é a análise. Né? Se inscrevam aí nos canais Direto ao Ponto Podcast, né? E até o próximo vídeo.